70% dos brasileiros se acham bons de cama, mas quase a mesma proporção tem medo de decepcionar o parceiro. Mais medo até do que pegar uma doença ou provocar uma gravidez indesejada. Apesar de toda essa liberdade, essa naturalidade, você diria que nós somos um país de inseguros na cama? Eu diria que nós somos um país que vai para a cama, de fato, se considerando como, em boa parte de outras atividades, aquém daquilo que desejaria. A autoestima do brasileiro está melhorando, mas ainda temos muito que melhorar para nos sentirmos, de fato, satisfeitos. E no sexo não é diferente. Especialmente, né, a mulher vai para a cama imaginando que ela precisa estar muito bem fisicamente, ela precisa estar bem-humorada, ela precisa dar ao parceiro todo o prazer que ele imagina que vai ter. E ele, por sua vez, está mais preocupado com a sua própria performance. Então, nesse jogo, ela querendo satisfazê-lo, na maioria das vezes, e ele querendo ter uma boa performance, onde fica, de fato, a satisfação, o prazer. O apelo sexual ou erótico, essa é uma pergunta com foco muito atual para mim, uma curiosidade absolutamente atual. Esse apelo sexual ou erótico na propaganda, por exemplo, nos anúncios de cerveja, esse apelo funciona para brasileiros? Funciona. É mesmo? Especialmente para os jovens, né, que estão começando a atividade sexual, tendo tropeços, não imaginando por que isso acontece. E quem sabe, se eu experimentar uma cerveja, se eu tomar uma ou duas, eu vou ficar mais soltinho, e acaba acontecendo, e então eu fico mais poderoso. E elas também se soltam. Cada vez mais as mulheres têm bebido mais. E isso já se sabe em função de se disponibilizarem mais para o sexo mais rapidamente e de uma forma mais múltipla. Agora, a bebida funciona até a primeira página, né? Porque tem um limite, tem uma animação e depois atrapalha a vida sexual completamente. Com certeza. Bebida em pequena quantidade libera, em grande quantidade faz dormir. E ao longo do tempo, bebendo, o interesse sexual se anula, inclusive disfunção erétil, impotência, é uma das consequências do alcoolismo. Os homens se preocupam muito com o tamanho do documento, né? E esse assunto também preocupa as mulheres. Eu já pude observar, ouvir, sei disso. A minha pergunta é, o prazer acontece ou deveria acontecer com grandes e pequenos? A sua pesquisa traz algum dado a esse respeito? Então, eu não tenho exatamente esse dado, mas uma orientanda minha fez uma tese e acabou que pelo menos 2,5% a 3% dos brasileiros são excessivamente preocupados com o tamanho do pênis. Só isso? Mas assim, vivem em função disso. Os demais são preocupados. E, na verdade, quando se vai avaliar, investigar, analisar, realmente não necessariamente os pênis que são julgados pequenos por seus portadores correspondem a essa análise. Muitos têm pênis de tamanho normal, mas estão insatisfeitos. O que é um tamanho normal? Um pênis que tenha a partir de 7,5 centímetros em ereção até 14 é considerado dentro de um padrão de normalidade. Abaixo disso, de fato, é pequeno e acima já é um pênis avantajado. Isso é o grande fantasma do homem, no geral? E acho que não é uma questão apenas brasileira, é? Não, é mundial. O pênis é realmente um órgão de super foco para o homem. O homem foca no tamanho, na performance, e quando ele vai perdendo ao longo do tempo, como é natural, a qualidade da sua ereção, isso para o homem é tão comparável, por exemplo, com a perda da beleza e da firmeza do corpo, que as mulheres tanto também se agoniam quando vão envelhecendo. Agora, as mulheres também dão valor, na mesma proporção que os homens, ao tamanho do pênis? As mulheres, sim, elas dão valor quando o pênis
é realmente de um tamanho que acaba dando até uma certa dificuldade para penetrar. Você está dizendo quando é pequeno demais? Bastante pequeno, né? Agora, o que mais uma mulher se queixa é do calibre, mais até do calibre, grossura? O diâmetro, né? Um pênis muito fino, que acaba não dando atrito e acaba, então, não estimulando a parede da vagina e, com isso, o prazer dela fica comprometido. Então, os homens têm consciência dessa questão do calibre ou é só o tamanho dele? Alguns têm e buscam até serviços no sentido de, serviços médicos, no sentido de aumentar esse calibre. Mas é algo que a mulher refere muito mais frequentemente do que o homem se preocupa. Aliás, eu recebo quase que diariamente pelo meu e-mail, eu recebo uma propaganda, não sei por que cismaram de querer aumentar o meu pênis. Porque isso virou uma praga. E não existe até o momento nenhum tipo de tratamento cientificamente comprovado que aumente o tamanho do pênis. Pode-se fazer ele ficar mais longo porque se corta o freno e a impressão de que ele está mais longo. Pode-se tirar a gordura suprapúbica, aquela que fica, aquela barriguinha em excesso, né? Que acaba dando a impressão de que o pênis está menor, mas não existe nenhum tratamento até hoje comprovadamente nem eficaz. A história de pendurar pesos, que eu ouvi isso outro dia. Não, isso é fora de propósito, isso não está comprovado e realmente se divulga que aumenta e, na verdade, a sensação de que está maior faz com que muitos homens se iludam temporariamente, mas depois de um tempo eles voltam para se queixar de que, afinal, o pênis continua do mesmo tamanho. Quer dizer, eles vão ter que aprender a se valorizar e dar prazer para o parceiro, para a parceira, a partir do que eles têm. É isso, se aceitarem. É verdade. Aliás, o homem está cada vez mais preocupado com isso, em satisfazer a parceira e como é que se faz isso, e o que ela precisa, e o que ela gosta, porque, afinal de contas, nós mulheres, apenas muito pouco tempo, né, desde a tal liberação sexual, é que estamos exigindo prazer sexual. E, com isso, os novos homens das novas gerações vêm pedindo, né, a ensinar, entre aspas, como que ele pode ser mais interessante e mais agradável à sua parceira. Estou de frente hoje com a doutora Carmita Ábido e nós voltamos logo depois do intervalo para falar ainda mais de sexo. E tá ruim? De volta com Carmita Ábido, médica e psiquiatra, que veio aqui falar do comportamento sexual dos brasileiros. Olha, um outro dado interessante que eu achei na sua pesquisa é aquele que mostra que para os homens o sexo vem em terceiro lugar de importância numa relação de itens de vida saudável. Já para as mulheres, sexo aparece só em oitavo lugar. Eu acho uma diferença significativa. Existe um ditado popular que diz que o homem faz sexo para se sentir bem, você até cita, e a mulher faz sexo quando se sente bem. Isso explica? Isso explica. A qualidade de vida para o homem é, primeiro, convivência familiar, segundo, estar bem alimentado, em terceiro lugar, fazer sexo. A mulher precisa ter um bom trabalho, ter saúde física, ter lazer em quantidade suficiente para ela se sentir bem, e o sexo vai lá para o oitavo lugar, só perde para exercícios físicos diários e para férias. Exercício físico poderia ser o sexo, que é ainda mais gostoso. Os homens foram muito sinceros e confirmaram, mais de 70% deles, que fariam sim sexo sem envolvimento afetivo. Agora, só 43% das mulheres fariam isso. Aí apareceu uma diferença regional que eu acho interessante, eu preciso contar para vocês. A maior taxa de sexo sem compromisso apareceu entre os cariocas, 82%. Acho até que eu esperava isso. E a menor taxa entre as mulheres ficou com as mineiras. Olha que interessante, 31%. Agora, sexo e amor vêm ou teriam que vir sempre juntos? Não, absolutamente. Deveriam vir? Desde que nós temos a pílula, acho que a partir daí ficou claro que o sexo é o sexo, a gestação é a gestação, o amor é o amor livre, né? Veio com um nome um tanto quanto fora de propósito, a confundir um pouco as coisas. Sexo não é amor
e pode vir junto e fica até melhor na maioria das vezes, mas sexo sem amor para alguns é a saída. É que nós mulheres, a gente culturalmente tem essa herança, né? Para transar tem que ter amor, não é isso? A gente até inventa, a gente pega uns abacaxis dos homens e inventa que tá amando só para justificar uma atração sexual, é verdade ou não é? É verdade. Agora, homem não tem isso. Não, mas você vê que já está mudando. A mulher, 40% já diz que faria sem amor. E aí, e aquela pessoa que nunca vai encontrar alguém que de fato ela ame? Como vai fazer? Não vai fazer sexo? Porque amar é muito complexo, né? Você não basta estar disposto que você ama. Há uma série de fatores que te levam a se apaixonar, a se envolver, a querer algo mais do que sexo com alguém. E quem não chega nesse estágio por N razões, por as mais diversas situações, jamais vai fazer sexo? Acho que não é por aí. Nas 10 cidades pesquisadas, a frequência das relações sexuais por semana é quase a mesma. 3 para os homens e 2 para as mulheres. Mas, como disseram os homens, se liberar, eles querem 6 vezes por semana. E as mulheres 4. A minha pergunta é simples, 6 vezes por semana não é muita coisa?